Chegamos no livro de Timóteo, carta linda, 1º e 2º Timóteo. E nela nós vemos que Paulo, ele teve uma característica no seu ministério que foi discipular, preparar líderes para as igrejas, né, para estar à frente das igrejas juntamente com ele. E nessas viagens de Paulo e tal, ele conhece na cidade de Listra Timóteo. Conhece a mãe de Timóteo, Eunice, a sua avó Loide, né, mulheres que foram aí, impactaram a vida de Timóteo. E Timóteo era um jovem ainda, bem mais novo que Paulo, mas que já era uma bênção, ele já era um líder e Paulo foi a pessoa que discipulou Timóteo e conduziu ele ao ministério. E aí a igreja de Éfeso estava passando por um momento difícil, com falsos mestres, trazendo ensinamentos ali errados mais uma vez, né? Que como nós já vimos que essas cartas do Novo Testamento, nós vemos que os apóstolos que escrevem, eles estão rebatendo algum ensinamento falso, errado de determinadas igrejas. Então, essa carta também é isso, né? E aí, Paulo envia Timóteo para a Éfeso para estar com aquela igreja, e essa carta é uma carta para Timóteo, dando a ele direções para o ministério. E aí é dividida em 1ª e 2ª Timóteo, né? 1ª Timóteo, nós vamos ver que o capítulo 1 e o final do capítulo 6, Paulo está dando ali a comissão de Timóteo, as orientações diretas para Timóteo do que ele deveria fazer, de como deveria ser a vida dele também. E aí o objetivo de Timóteo é confrontar, apesar dele ser novo, né? Porque talvez pela idade dele as pessoas não levariam ele a sério, mas o objetivo dele ali é confrontar esses falsos mestres, esses professores que estavam ensinando doutrinas erradas. E que doutrina era essa? Era o apego à lei, à Torá, e o que esses falsos mestres tinham na mente era que a lei, a Torá, te levaria, é só na prática dela que você seria aperfeiçoado e salvo. Mas Paulo, já entrando aqui, né, capítulo 2 e 3, Paulo vai falar, não, gente, não é a lei não funciona como algo para salvar, mas a lei, ela mostra Cristo. E essa também é a visão de Timóteo, que é o seguinte: através da lei é que nós reconhecemos Cristo. E Paulo vai falar, olha, observe, o genuíno evangelho vai conduzir a pessoa a uma fé genuína e ao amor. E não era o que estava acontecendo. Esses falsos mestres estavam trazendo até divisão. E ele até menciona 2 homens, que é Ilimeu e outro, que eu esqueci, eu anotei aqui, mas não tô achando onde é que eu anotei. Mas desses 2 homens, eles estavam trazendo divisão para a igreja. E Paulo fala, epa, o verdadeiro evangelho não traz divisão. Traz unidade. Mas por quê? Porque eles estavam inventando moda, estavam inventando doutrinas, inventando leis. Porque quando a gente sai do evangelho, pessoal, o que acontece é isso. A gente começa a criar leis, doutrinas, regras, preceitos para tentar transformar as pessoas de fora para dentro, para tentar domesticar as pessoas, para tentar manipular pessoas. E o evangelho não é isso. O evangelho genuíno vai levar a pessoa à fé genuína, ao caminhar com Deus e ao amor uns para com os outros. Então essas eram as instruções que Paulo envia ali para Timóteo. O capítulo 3 e 6, aí a continuação, também são de instruções. E no capítulo 3 a gente vê boa instrução sobre os líderes da igreja. E tem no capítulo 3 ou 4, interessante esses capítulos, porque vai falar que a mulher não deve ensinar, ela deve aprender em silêncio. E aí muitas pessoas levam isso para a igreja dizendo, a mulher não pode ensinar de jeito nenhum. Tem igrejas que são bem radicais contra a mulher que não pode ensinar por conta dessa escrita de Paulo nessa carta. Mas o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a igreja de Éfeso estava com problema. Os falsos mestres dando suas doutrinas erradas, mulheres ricas, mulheres que estavam preocupadas só com a aparência, só com a beleza, elas começaram a dominar. E elas começaram a ser porta-vozes, engrossando o coro, junto com esses falsos mestres, com doutrinas erradas.
Então, quando Paulo traz essa admoestação, ele está trazendo que as mulheres devem ficar em silêncio porque essas mulheres estavam ensinando coisas erradas dentro da igreja. E mais, o texto que Paulo vai falar que a mulher deve ficar em silêncio está relacionada no casamento, mas o marido dessas mulheres eram líderes. E o que estava acontecendo? Estes homens, casados com essas mulheres, estavam na igreja ensinando. Aí as mulheres interrompiam eles e diziam, não tem nada a ver com o que você está falando não, pera que eu vou explicar aqui da maneira certa. E existia confusão dentro do casamento e a mulher queria passar aí a ideia dela. E Paulo está falando, gente, a coisa tem que ser com decência. Os homens foram colocados como líderes, sim, não há pastorado feminino, o pastorado é para os homens. Essa liderança eclesiástica é realmente para os homens. E as mulheres se controlem. Quando chegar em casa, você pergunte para o seu marido. Mas a mulher pode ensinar na igreja, sem dúvida nenhuma. Ela só não pode ter a posição de liderança eclesiástica. E Paulo, ele então vai trazer essa organização para Timóteo, para que ele leve para a igreja. E lá tem muitas maneiras, muitas doutrinas dentro da carta, explicando sobre o funcionamento da igreja, sobre o relacionamento de homens e mulheres, sobre o relacionamento de líderes e liderados dentro da igreja, como deve ser. Tem um padrão, e Paulo chama atenção para isso. A segunda carta a Timóteo é depois de um tempo. Paulo está preso. Provavelmente essa foi a última carta de Paulo que ele escreve. Ele está passando pelo julgamento em Roma. Ele até pede para Timóteo, Timóteo, venha ter comigo porque você me é precioso. Paulo fala que pessoas deixaram ele. Paulo fala, antes de você vir, mais uma vez, confronte esses falsos mestres. Não se envergonhe das minhas algemas, porque tinha gente que estava deixando Paulo porque estava com vergonha. Paulo foi preso várias vezes aí e tal. Mas Paulo fala para ele, olha, não se envergonhe. Eu estou preso, Paulo vai falar, por conta do evangelho. E essa segunda carta, Paulo vai dizer, quem busca o evangelho há de passar por sofrimentos e privações. E aí ele usa o exemplo do atleta, do agricultor e... qual é o outro? Atleta, agricultor e... deixa eu ver se eu acho aqui. Soldado. Atleta, agricultor e soldado. Ele vai usar esses exemplos para ele dizer o seguinte, olha, o atleta, o soldado e o agricultor, eles estão debaixo de autoridade, eles vivem uma vida de sacrifício para alcançar os seus objetivos, eles almejam algo que é maior do que eles. E aí ele faz um paralelo, assim é a vida cristã. Você como líder, você vai experimentar o sacrifício, a privação, o labor, porque você está envolvido em algo maior do que você. Então Paulo dá uma palavra de ânimo, diz para ele, olha, não coma pressão aí do povo, usando aqui a linguagem popular, bem popular, né? Não fique aí atemorizado, fale, não se cale, combatendo esses falsos mestres. Mas depois venha me ver, traga os pergaminhos, traga uma capa, porque o inverno se aproximava. Então Paulo tem em Timóteo uma pessoa muito preciosa e ele espera ver Timóteo ali. E na 1 Timóteo e também no 2, Paulo, ele, ao final das sessões, ele faz um poema que glorifica o Senhor Jesus e a posição e a honra e a glória para o Senhor Jesus. Provavelmente Timóteo foi a ter com Paulo e Paulo, ele então foi morto pelo Império Romano, ele foi decapitado. Mas essa preciosidade da palavra de Deus é muito profunda. O que eu estou fazendo aqui é só uma introdução, mas leia a Bíblia. Vale a pena ler a Bíblia é preciosa e Deus tem algo especial para falar na sua vida através da Escritura. Então permaneça firme como o jovem Timóteo. Deus abençoe sua vida e até a próxima.